A gente segue, de certa forma, na economia, mas o assunto agora é como ficam as privatizações e concessões no governo Lula. Em entrevista à CNN, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, descartou a privatização do Porto de Santos, antigo desejo do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e agora governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Márcio França ainda comparou a privatização da Autoridade Portuária de Santos com a da Polícia Federal. Vamos ver. A gente fala privatizar o Porto de Santos, o que o governador Tarcísio pretendia, que era a orientação dada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, era a venda da autoridade portuária, que é um assunto específico. Esse formato de venda de autoridade portuária, ele não existe no mundo todo, em todos os países, só existe em um único país, na Austrália, né? E é um modelo que se mostrou com muitas dificuldades. Um assunto tão estratégico de soberania nacional, é muito improvável, muito difícil imaginar uma forma de você privatizar. É como se você estivesse privatizando a Polícia Federal. E o ministro Márcio França também falou sobre a situação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No ano passado, a empresa que gerencia o espaço apresentou um pedido de devolução da concessão. Segundo o ministro, o governo não descarta retomar o controle do aeroporto caso necessário. Vamos ver. Nós vamos tratar num formato que é o ortodoxo, que você segue o roteiro, mas caso não haja um formato, ortodoxo, nós vamos tomar providência, porque não pode a pessoa não ter o serviço prestado. São várias, mas dentre elas, evidentemente, o governo pode a qualquer instante retomar a situação para poder não deixar a situação ficar um caos para as pessoas que estão chegando, né? Vamos ao debate. Boris, eu começo com você com a questão da privatização. A gente levanta essa bola, que é uma discussão também que muitas vezes divide direita e esquerda, o ponto de vista ideológico, às vezes até falta mais concretude nas alegações de ambas as partes sobre esses processos que muitas vezes são difíceis. Em relação ao Porto de Santos, é um ativo federal. Eu já entrevistei muitas vezes o governador de São Paulo e ele sempre fala, olha, isso é responsabilidade do governo federal. E às vezes a gente vê notícia, inclusive, de tráfico de drogas passando pela área portuária. Então, assim, tem problemas ali a serem administrados, a serem resolvidos. Como é que você avalia? Olha, Felipe, a comparação que o ministro faz com a Polícia Federal é um disparate, né? Nada a ver. É uma comparação absolutamente diferente. Um porto e uma polícia federal, que é de Estado e tudo isso. E Porto, se não funcionar, você tem que criar dispositivos aí é função do Estado, de o Estado retomar. O Estado não precisa, não tem que ficar com empresas. A demonstração que nós tivemos em quase todos os anos é que as empresas foram aparelhadas, né? Serviram para as intenções político-eleitorais, para nomear apaniguados e tudo. E tem uma palavra que o ministro coloca assim, quando você não quer fazer uma privatização, você diz que é estratégico. Tudo é estratégico. Ah, não, isso é estratégico, não pode, o Porto é estratégico, a Petrobras é estratégica, rodovia, lembra? A rodovia era estratégica, aeroporto é estratégico, tudo é estratégico. Eu acho que isso é contra uma experiência que é a privatização, que deu certo no mundo todo e que continua dando certo. Tem percalços e aí você corrige. Privatizar a Polícia Federal foi uma boa comparação, Raquel? Não, claro que não. Mas assim, eu queria tentar responder ali a nossa taxa. Na verdade, eu já sei que eu não vou responder, mas queria levantar essa discussão. Veto à privatização é decisão política de Lula? Não sabemos. Nós sabemos que o PT não gosta da palavra privatização. Durante todo o governo dele, ele trabalhou com concessões, existe um dogma ao entorno disso, mas o governo do PT, sim, concedeu muita coisa à iniciativa privada. Agora, está tendo um jogo de poder aí.
que o ministro Márcio França está deixando isso muito claro com as declarações dele. Vamos lembrar que quando o governador Tarcísio de Freitas esteve com o Lula, ele saiu da reunião se dizendo muito satisfeito e disse que o Lula não estava dogmático, ele estava aberto a discutir alternativas para privatizar o Porto de Santos. O Tarcísio não costuma ser leviano nas declarações dele. Alguma coisa o Lula disse para ele ali naquela reunião. E aí, por outro lado, nós temos o Márcio França, que assumiu um ministério criado para acolher ele, porque ele queria o Ministério das Cidades e tinha muita gente para brigar e muito centrão para acolher dentro do ministério, que se chama Ministério dos Portos e Aeroportos, né, se não me engano. Se você privatiza o Porto de Santos, que é a coroa desse ministério, que é o principal função, qual é a função do Márcio França? Qual é a função de um Ministério de Portos e Aeroportos? Então, eu acho que a gente está tratando de uma questão muito mais prosaica nessa discussão do Porto de Santos do que da discussão... garantir a existência do próprio cargo. Exato, do que da discussão filosófica de privatização. Assim, é claro que ela existe, não estou negando isso. Não estou esperando grandes privatizações no governo do PT, mas a gente vê o Rui Costa falando em concessões, em PPI. Os petistas não são bobos, eles sabem que não tem dinheiro público para tudo e que eles vão precisar do capital privado. Mas o Márcio França ali, ele está em campanha para manter o cargo dele. Camila, o que você destaca nesse debate? Olha, eu acho que uma coisa que é importante destacar é sempre a necessidade da gente melhorar o controle democrático dessas empresas e independentemente se for privado ou público. Porque o problema é que a gente vê, né, a dificuldade das agências de fiscalização de conseguir fazer o seu trabalho, né? Então, falta muita transparência nesses processos, falta muito... E não é à toa que existem, né, explodem casos de corrupção, seja em empresas públicas ou privadas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer na nossa sociedade. Paulo. Olha, eu acho esse debate ele é muito contaminado no Brasil, né? Infelizmente ainda. Então, quando se fala em privatização, é aquilo que a Raquel falou, né? O PT nunca gostou, e as esquerdas, de maneira geral, não gostam. E a sociedade não entende o que é isso, né? Então, todo mundo fica assim meio... Tá, o que é isso, né? Então, no fim das contas, ainda no Brasil, o discurso contra a privatização, eu acho que ele ainda é predominante. Mas é um assunto importante em que a população precisaria ser educada a respeito. O que é isso, né? O que é privatizar uma empresa pública? Quais são os benefícios? Quais são os malefícios? Ninguém entende muito bem como isso funciona, todo mundo fica titubeando e ninguém consegue entrar no debate, a sociedade não consegue refletir. E aí entra um político que está tentando defender o seu cargo só. E a gente está discutindo privatização. Então, quer dizer... O problema é mesmo mais prosaico, como disse a Raquel, belíssima palavra, mas precisa ser enfrentado e a população precisa entender o que isso significa. Quais são os benefícios disso, o que é ruim nisso. E aí ela pode, inclusive, participar desse debate mais ativamente. Então é um trabalho também a ser feito, que inclusive o governo Lula poderia ajudar. Não sei se vai fazer, mas poderia. É um trabalho de todos nós, né? Agora, Boris, muitas vezes a gente vê o argumento do lado de quem defende privatizações de grandes empresas públicas, dizendo que essas empresas elas permitem justamente a ingerência política, o uso para tomar lá da cá, abre muitas brechas para corrupção, quer dizer, para venda de favores e influência de quem tem o controle da máquina para quem está fora querendo um contrato público, como os empresários, muitas vezes investigados aí, em período recente da história brasileira. E agora, recentemente, houve a aprovação na Câmara dos Deputados do afrouxamento da lei das estatais. Quer dizer, se escolheu o caminho contrário. Você, pelo menos na visão de muita gente que defende a privatização, a lei das estatais, ela fornecia alguns obstáculos. Não privatizava, mas impedia ali maior ingerência política. Com o afrouxamento, piora tudo. O que você acha? Eu acho que piora tudo. Foi um desserviço prestado pelo Congresso, um desserviço grave. A gente caminhava para uma série de medidas civilizatórias, né?
Eu sou contra estatais por princípio, viu? Acho que as estatais só devem existir quando você não consegue que a iniciativa privada faça o trabalho, faça o serviço, preencha aquela lacuna. Aí o Estado entra, etc, etc. Eu acho que as estatais são verdadeiras... Eu já estive no serviço público, federal, estadual e municipal. Então eu conheço as estatais, temo as estatais, acho que as estatais estão drenando dinheiro público, né? Você nomeia, você nem se permite que as nomeações saiam no Diário Oficial e tudo isso. Eu acho que as estatais são uma distorção, supostamente caracterizadas como democracia, fiscalizada, etc. Uma catástrofe, um desastre, e a flexibilização mostrou uma vitória daqueles que não se conformaram em perder, né? O Lula precisa de cargos, lá, nomear fulano, cicrano, Beltrano, está sobrando gente da campanha, então precisa daqueles cargos de direção e nomeação, consequente nomeação de um monte de gente, uma desorganização sem arbitrar salários, com um monte de possibilidades de você caminhar para um lado ou para o outro, tudo, enfim, é uma podridão. Eu comparo estatais com uma podridão, uma coisa ruim contra o serviço que tem que ser prestado à população e contra a economia da população. Só fazer um adendo ao que o Boris está falando, a lei das estatais, ela veio para tentar disciplinar um pouco isso que ele está colocando, né? Porque você coloca critérios para a contratação das pessoas, para os conselhos de administração, para os cargos de governança. E aí você assiste essa movimentação, você teve essa aprovação de uma mudança da lei das estatais na Câmara, que por pressão da opinião pública parou no Senado, e estamos apurando e vendo acontecer dentro do governo federal uma discussão para mudança na lei das estatais. E o que se quer é exatamente isso, abrir espaço nos conselhos de administração e, eventualmente, nos cargos de gestão para poder acomodar os companheiros dos partidos que trabalharam nas campanhas e que estão ali aliados dos diversos partidos em volta da coalizão do presidente Lula. Diga, Camila. É que eu acho que eu discordo bastante com o Boris, porque eu não entendo que a privatização é uma solução, assim, que você possa aplicar. Tudo bem, a gente tem um problema, eu concordo, né? Vários problemas com as estatais, mas eu não acho que simplesmente, né, sair privatizando sem qualquer critério seja uma solução válida, né? Porque a gente sabe, inclusive, por exemplo, em vários lugares do mundo, que a água foi privatizada, por exemplo, está se voltando atrás, porque se viu que foi um completo desastre, assim, vários países na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que precisa ter um critério, né, nessas discussões, assim, acho que é isso, tem casos e casos, eu acho que, como o Paulo falou, a gente precisa aprofundar o debate público para realmente discutir o que é melhor para a população. Certo. Só lembrando que houve aquela redução da quarentena para políticos que tenham participado de campanha eleitoral ou que integrassem ali a direção partidária. Era de 36 meses para poder ser indicado para uma empresa pública e nesse afrouxamento da lei das estatais aprovado na Câmara dos Deputados passou para 30 dias. Quer dizer, saiu de 3 anos para 30 dias, que é um período simplesmente simbólico. O sujeito tira umas férias ali e daqui a pouco já está nomeado. Então esse período de 3 anos dava uma margem para não se instrumentalizar politicamente as empresas públicas. Com a retirada, elas voltam a ter aí políticos na sua gestão e o PT quis emplacar o Jean Paul Prats na Petrobras, o Aloysio Mercadante no BNDES e havia, e ainda há, né, toda uma discussão sobre eles poderem entrar ou não. Paulo, quer acrescentar? Então, é interessante porque tentando fazer um meio a meio aqui da posição do Boris, da posição da Camila. Porque, assim, é claro que a experiência de privatização do Brasil,
ela é quase catastrófica mesmo, assim. Então, a gente enxerga, e o Boris falou um negócio interessante, que ele trabalhou já, né, na iniciativa pública e ele viu como é que a coisa funciona. Eu lembrei do Thomas Sowell, né, que ele falou assim, uma vez na vida eu fui socialista. Aí quando você deixou de ser? Quando eu comecei a trabalhar no governo. Aí eu vi que aquilo tudo que o governo dizia, ele não ia conseguir fazer jamais, né? Então eu percebi que aquilo era tudo discurso. Então faz sentido o discurso da privatização, né, no Brasil. Por quê? Porque a gente tem geralmente as estatais sendo utilizadas para isso, para fazer cargo, colocar fulano cicrano, e aí não tem não serve para os propósitos exatamente para o que deveria servir. Então o serviço é sempre pior. A gente sempre tem mais complicações para usar um serviço público do que um serviço privado. Agora, é claro, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, quer dizer, a gente precisa se espelhar em situações em que a coisa funcionou, em que deu certo e tal. O Boris está concordando. E tentar imitar, né? Eu acho sempre que o ente público, né, ele tende a ser pior do que o privado. Então, isso a experiência no mundo prova. Agora, sempre quando a gente coloca esse debate, por exemplo, as pessoas vêm com a questão do SUS no Brasil. Mas e o SUS? Parece a joia da coroa, porque aí parece que o SUS é a melhor iniciativa que se pode haver, né, de iniciativa pública no mundo e não sei o quê. Tudo bem, mas lá na ponta, quem usa o SUS sofre, né? Será que não seria melhor se não tivesse uma administração privada mais competente, né, que uma privatização feita nos moldes melhores que existem no mundo, sei lá, mas assim, é uma discussão. Mas aí é que tem uma diferença muito grande do tipo de serviço, né? Eu estou muito longe de defender estatização. Acho que a experiência brasileira de privatização do setor de telecomunicações é extremamente bem-sucedida, das rodovias é extremamente bem-sucedida. Em aeroportos nós tivemos alguns percalços, teve casos de aeroporto que teve que ser devolvido porque a licitação foi mal feita, mas no geral ela é muito bem-sucedida. Agora, quando você vai para alguns serviços básicos para a população, como o SUS, por exemplo, aí nós estamos entrando numa outra conversa. Basta a gente pegar a experiência americana, por exemplo, onde eles não têm direito a um atendimento de saúde universal e passaram um baita de um aperto na pandemia. E assim, o SUS tem as suas dificuldades, o atendimento é muitas vezes muito deficiente em relação ao que a gente enxerga na iniciativa privada, mas a pandemia da Covid-19 demonstrou que milhares de pessoas no Brasil, assim, um contingente enorme de pessoas estariam totalmente desassistidas sem o SUS. Então, assim, depende muito do que a gente está falando. O Estado é para atuar em todos os tipos de iniciativa. Por exemplo, a privatização da Eletrobras. Fazia tempo que deveria ter sido feito. A Eletrobras era um cabide de emprego e de corrupção sem tamanho. Agora, você entrar em áreas vitais como o SUS ou, por exemplo, toda a educação básica brasileira, aí eu já não concordo. Bom, tudo bem, mas, por exemplo, eu como professor de educação básica, tá morta. Acabou, não tem. Não tem, Raquel, não tem. Assim, eu tô lá na ponta, tô lá na escola, dentro da escola, a educação, o aluno está chegando no terceiro ano do ensino médio e ele não sabe escrever uma redação. Então, quer dizer, e não tem ninguém olhando para isso, inclusive, né? O pessoal está lá fazendo perfumaria, faz isso, faz aquilo e tal, mas na aprendizagem mesmo, assim, está completamente abandonada. Então, é claro que a situação da Covid é uma situação atípica, né? Uma coisa catastrófica que pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, também a gente não pode se basear só nesse evento. Então, eu concordo, talvez tenham serviços que precisam ser... Tem funções que são de Estado. Eu nem discordo disso. Eu nem discordo disso. Eu só tenho dificuldade. O Estado tem que garantir aquele direito básico à população, como o acesso à saúde e educação. Tudo bem. O que é muito diferente de você garantir que chegue energia ou celular na mão da população ou acesso a um aeroporto. Não, tudo bem, eu nem discordo disso. Até petróleo eu ainda acho que não, enfim. Eu nem discordo disso, eu só digo que o debate pode ser levado para um outro nível. Por exemplo, o Estado tem que garantir isso, tudo bem, mas quais são os meios em que ele pode garantir? É ele tomando conta ou ele delegando e controlando quem vai prestar o serviço? Também é um meio de enxergar.
Então, assim, é um debate, precisa ser aprofundado, a gente precisa entender melhor e entender as situações onde isso é bem feito, onde isso é mal feito, quais as experiências são boas, quais são ruins. Mas esse é um debate longo, né? Que a gente ainda faz muito por preferência do que por ver as experiências que funcionaram ou não e concluir o que a gente precisa, né? A privatização da Telebrás abriu caminho para a popularização da telefonia móvel, né? A gente tem pesquisa, inclusive, em favelas, com a maioria dos moradores tendo acesso a celulares, quer dizer, melhorando a qualidade de vida, em decorrência também de todo esse processo.